Então vamos orar. Eu vou pedir o irmão Guilherme para nos dirigir a Deus de oração. Dá para orar, Guilherme? Ok, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, Deus, e que estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra, para vivermos em comunhão e em santidade, Senhor Deus. Te peço perdão pelas nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a acompanhar a matéria, que possamos aprender mais de Ti, da Tua Palavra, e que possamos usar esse conhecimento, Senhor Deus, colocá-lo em prática para a edificação do Teu reino. Senhor, cumprir em nós a Tua boa vontade, Deus. Abençoa o pastor e o conteúdo que ele vem trazer hoje à noite. Em nome de Jesus, oro, Deus. Amém. Amém. O áudio, pastor, não está sendo áudio. Tá, estava fechado aqui. Então nós vamos falar sobre o Pentateuco. Queria só voltar numa questão que nós falamos ontem, que as Escrituras Sagradas, não é? Tanto o Velho como o Novo Testamento, eles apresentam 4 grandes eventos, não é? Que seria a criação, que seria a queda da humanidade, a redenção, né, a obra redentora de Cristo e a restauração final. E nós apontamos, né, que esses eventos eles estão apresentados no Velho Testamento. Nós falamos da criação, Gênesis 1, 2, da queda, Gênesis 3. Nós, quando entrarmos no livro de Gênesis, vamos voltar a essa questão. A redenção, falamos do proto-evangelho, depois falamos também em Abraão. E a restauração final, nós citamos o livro de Isaías, capítulo 11, não é? A partir de 5 a 10, falando dessa grandiosa obra, né, que seria a volta de Cristo e o seu reino sendo estabelecido eternamente. Irmãos, certamente vocês já ouviram falar que como se o Velho Testamento ele fosse muito diferente do Novo Testamento, como se tivesse em oposição.
pessoas chegam a dizer que até o Deus do Novo Testamento parece ser diferente do Velho Testamento. Mas isso é falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Não é falta de conhecimento do Velho Testamento. Porque quando nós conhecemos e conhecemos profundamente, nós vamos perceber que ali se trata do mesmo Deus misericordioso, gracioso, bondoso, justo, né? Ou seja, Deus em todos os seus atributos é o mesmo Deus, não é, que sempre foi e sempre será, né? Então, ali Deus está manifestando aquilo que Ele é, não é? E no Velho Testamento nós vamos perceber isso, que Deus, Ele é o Deus, o mesmo Deus de ontem é de hoje também. O termo Pentateuco, né, ele significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós começamos a falar isso, nós vamos estar voltando a algumas questões. E esse termo vem do termo grego, né, que a penta de 5 e teuco, que seria livro, né, ou testamentos. Nós já falamos sobre essa questão do período estimado, né, que abrange esse Pentateuco, não é, que dentro de uma data estimada, né, onde seria a criação 4.000 antes de Cristo, a criação do homem, e até, né, o período de Moisés, que é em torno de 1.200, 1.400, vai dizer. É claro que essas datas elas são aproximadas e a gente não tem noção de fato que é assim, não é? São datas aproximadas. Então está aí o período da criação, 4.000 a 2.000 antes de Cristo, Abraão, né, de 2.000 a 1.500 antes de Cristo. O período do Êxodo, né, entre 1.500 a 1.460, é uma data estimada, se vocês vão perceber, dependendo do comentarista, né, outras datas também. O período da escrita, não é, que é esse período em relação a Moisés. E uma coisa importante, irmãos, é que os hebreus, eles não eram analfabetos como muitos dizem, não é? Moisés foi extremamente educado tanto no Egito, como também foi educado por onde, né, ele esteve durante os 40 anos, não é, quando ele foge do Egito, na terra de Midian, e ali ele tinha muita instrução, não é? E ele pôde então ser instrumento para escrever a lei. A autoria, não é, do Pentateuco é atribuída a Moisés. E quando nós entrarmos especificamente em Gênesis, nós vamos fazer isso hoje, nós vamos ver que algumas razões por que nós acreditamos nisso, não é? Então, esse período aí que Moisés esteve em Midian, os 40 anos, não é? E que foi um período muito importante, tanto para o conhecimento daquela região, como também foi importante para ele conhecer, não é, a escrita daquela região. Na sequência, aí fala do ano hebraico, né, que é 3.760, que ele é ano corrido, não é? Então eles estimam aí, os hebreus, que o ano, desde a criação, né, eles vão contando dentro de uma estimativa que eles têm, né? Nós falamos sobre a questão dos meses hebraicos, né? Citamos isso ontem. Inclusive aí tem uma comparação com o gregoriano, né? Então
entre os anos 1983 até 1987, que são anos que eles têm que ser modificados, né, porque são diferentes. Nós falamos dessa divisão, né, que seria português e grego, né, da divisão dos 39 livros. E essa, por exemplo, aqui nós usamos mais, né, começa com o chamado Pentateuco, né, em vez de ser aí históricos, começa com o Pentateuco que está do lado. Oi. Desculpa interromper. É porque o áudio tá mandando mensagem, ele tá com problema no áudio. Aí ele saiu e, se eu não me engano, ele vai tentar entrar de novo com o celular dele, com o celular do amigo dele. Não, mas ele entrando aí dá para mim ver, porque eu tô com... Ah, tá com outro... tô com outro aparelho aqui. Tá ok. E alguém tá com o microfone ligado, tá saindo duas vozes aí na aula. Só um minutinho. Meus irmãos, está dando para entender? Porque assim, eu não tenho como eu tirar essa questão do som aqui. É porque a minha esposa, ela está dirigindo um pequeno grupo da igreja, e infelizmente aqui por causa da internet... Eu pensei que era alguém com o microfone ligado, desculpa. Mas se der para entender, a gente continua. Senão eu posso tentar ir ali em cima. Talvez a internet fique um pouco mais ruim. Mas se tiver Eu pensei que era alguém com o microfone ligado. Dá para entender. Dá. Não, então vamos continuar aqui. Guilherme? Deu de ouvir aí, Guilherme? Tá ouvindo. Ah. Alguém fala aí, por favor, que eu não tava ouvindo. Você não está ouvindo? Tá, eu tô ouvindo agora. Tá. Bom, então essa divisão aí é uma divisão que até nós falamos sobre ela ontem. Nós usamos começando com o Pentateuco. Do Pentateuco vem os históricos, né, que é de Josué e Esté. Depois os poéticos, não é? Que é de Jó até Cantares, e aí é dividido em duas classes, né? Os poéticos em sabedoria, que seria Jó, Provérbios e Eclesiastes, e os ínicos, né? Que eram usados nos cultos, né? Salmos e Cantares, e os livros proféticos. Os proféticos, que seriam os profetas maiores, né? De Isaías a Daniel, e os menores de Oséias a Malaquias. Aí seria já a divisão dos hebreus, né, em relação ao Velho Testamento, né? Eles começam com a lei, que seriam os livros de Moisés, né, que são os 5 primeiros, o Pentateuco.
Depois ele vai chamar tudo de profetas, né, que seria os históricos e os profetas maiores, né, eles chamam todos de profetas, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que nós classificamos como históricos, eles classificam como profetas, e os últimos profetas, né, que seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e junto com os 12 menores. Depois, obras literárias, livros poéticos, né, que vem Salmos e Provérbios, Jó, Salmos e Provérbios. Rolos lidos, né, os rolos que eram lidos nas festas, né, que são Cantares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esther, e os livros históricos. Então essa é a divisão que eles fazem. Aí tem aquela questão do período cronológico que nós mostramos, né, conforme esse autor que fala do Velho Testamento, introdução ao Velho Testamento, ele coloca essas datas, né, como nós falamos, são datas, principalmente essas mais antigas, são datas de aproximação, né? Bom, a importância do Pentateuco, né, já entrando na aula de hoje. Qual a importância do Pentateuco? Existe uma importância cósmica, né? Porque ele vai estar falando sobre a origem de todas as coisas, né? O princípio de todas as coisas, a origem da criação, a origem do homem, a origem dos povos, não é, a criação dos animais, a criação da natureza. Então, existe uma importância universal neste livro, não é? Onde ele trata das primeiras coisas. Há uma importância étnica, e onde se dá a questão da origem dos povos, não é? Gênesis vai estar falando sobre a origem desses povos. Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis nós vamos voltar a isso, algum comentário sobre isso. Então existe a importância étnica, que é a origem dos povos. Existe uma importância histórica, não é? Porque são livros que traçam a origem da criação, da raça e seu desenvolvimento, a implantação, né, do reino teocrático, né, ou seja, a soberania e a grandeza de Deus em confronto, né, com deuses de outros povos. E assim existe, né, por exemplo, histórias como, por exemplo, o dilúvio, depois o início de Abraão, do povo de Deus, o chamado em Abraão. Vai falar sobre a redenção. Então existe uma grande importância histórica. Existe também uma importância religiosa, né? Esses livros são fundamentais porque eles tratam sobre várias questões religiosas, inclusive sobre o caráter de Deus, a criação do homem, sobre a queda, sobre a aliança, sobre as promessas divinas, não é? O reino do Redentor. Então há uma importância religiosa. Há uma importância profética, né? Onde os livros eles abordam vários temas nessa área, e existe uma centralidade, né, nessa obra profética na pessoa de Cristo Jesus, e dentro dessa questão profética nós até abordamos aqui no início que a Bíblia ela é única porque ela fala de profecias claras, né, da forma que iria acontecer, e elas acontecem precisamente. Nós falamos que pelo menos 3.000 profecias pode se verificar na Bíblia, onde foi anunciada e se cumpriu. Mais de 1.000 delas relacionadas à pessoa de Cristo Jesus. Então, de fato, é um livro único, e o Pentateuco tem esse valor profético também
porque existe uma centralidade na obra redentora de Cristo Jesus. Nós falamos sobre a criação, não é? Nós falamos isso na semana passada, a criação do universo, nós falamos da forma que ele se organizou, fizemos uma análise dentro dessa questão da evolução, não é? E fizemos isso de uma forma introdutória, não é? Bom, então nós entramos aí no livro de Gênesis, não é? O significado do título é no princípio, não é? No princípio. Quais são os seus objetivos, não é? Deixa eu só ver aqui. Existe um objetivo histórico, não é? Que é uma narrativa sobre a origem do homem a ser criado por Deus, sua queda e as suas consequências, as consequências da corrupção, o julgamento e a introdução do reino de Deus através da sua redenção. E existe também um objetivo teológico, né? Salientar a soberania de Deus, enfatizar a responsabilidade humana para com seu Deus, a condição humana e a graça redentora. Esse livro, ele apresenta a doutrina, ela apresenta algumas doutrinas, né? E dentre elas está a doutrina da Trindade, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, alguém tem Bíblia aí que poderia estar nos auxiliando? Alguns textos eu posso pedir, né? Inclusive fica até mais participativo. Alguém tem Bíblia aí? Gênesis 1, pode ler? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso, leia 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar. Muito bem, então aí existe duas narrativas sobre a questão, a presença da Trindade na criação, né, falando sobre o Pai e o Espírito Santo de Deus, e quando a criação do homem, quando nós entendemos tanto na confissão de fé, que é uma citação desse texto, como também de uma forma teológica tem compreendido isso, que esse termo façamos no plural se refere à Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós... Isso da simbologia e na outra satanismo. Como é? Áureo, desliga o teu microfone, Áureo. Desliga o microfone. Então, tanto é que lá em João capítulo 1, né, lá fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então se compreende claramente, né, que aí se trata da criação do homem à imagem e semelhança, está se referindo à sua a Trindade, não é? A criação e não evolução, nós não vamos falar sobre essa questão da evolução, porque nós falamos ontem, não é? Mas nós vamos falar sobre a criação do homem, não é? Que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não é? Deixa eu só colocar uma questão aqui, está fora da sequência aqui. Já nós vamos... Eu queria, antes disso, irmão, só voltar numa questão da autoria.
Vou voltar aqui, é porque na sequência aqui do meu material vai ficar mais fácil abordar isso, essa questão, né? Aqui vai falar sobre o livro de Gênesis, seu significado, seu objetivo, e na sequência você coloca aí a autoria, não é? A autoria de Gênesis. Então, Gênesis, não é? Quando você, por exemplo, você pega aí a sua Bíblia de Genebra, e eu até, se alguém tiver aí, daqui a pouco eu vou até pedir sua ajuda aí, que eu vou pedir para você ler um trecho aí. Então, ela vai dizer o seguinte, que o livro é anônimo. Por que anônimo? Porque ele não traz o nome do autor no próprio livro, não é? Então, esse livro ele é atribuído a Moisés, mas ele não traz no próprio livro, não é, a sua autoria. Por isso que você vai ouvir, tanto é que na própria introdução aí na Bíblia de Genebra, você vai ver que aí vai defender também a teoria de que Moisés é o autor. Não é? E por que se é atribuída a autoria a Moisés? Porque a Bíblia, ela relata que Moisés, ele é o autor das leis, que Deus se revelou diretamente a ele, não é? E isso não se refere, tanto é que nós vamos citar alguns textos, não somente lá no Decálogo, os 10 mandamentos, né, lá no monte, mas todos as escrituras, né, que é chamado os livros da lei, os 5 livros, então é atribuído a ele, não é? O próprio Jesus, não é, vai relatar, e dentro desses argumentos que eu vou apresentar aqui, para mim esse é o mais significativo. Porque, veja só, nós cremos que Jesus é o Deus Filho, é o Deus encarnado. E então ele, como Deus, ele não iria atribuir essa autoria a Moisés se não fosse. Então, para mim, essa é a maior evidência. Não outras tradições, como a tradição judaica, que sustenta, e até outros autores, mas o fato de Cristo dizer, não é? Por exemplo, lá em João capítulo 7, versículo 22, diz assim: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Então ele está falando, né, a lei que fala da circuncisão, ela foi dada por Moisés, né? Ele nem fala qual é o livro. Ele generaliza, que era bem comum na sua época fazer isso, a Moisés. Pastor, Oi. Lucas 24, 27 diz que Jesus explicou as Escrituras começando por Moisés. Exatamente. Isso aí era até um outro texto que a gente ia se referir, exatamente. Então ele faz na verdade, quem faz esse comentário é o evangelista João, né? Então o evangelista João, ele, quando vai fazer esse relato, né, do que Jesus expôs, ele expôs as Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento, começando pelo Moisés, atribuindo a ele o Pentateuco. Não é? Essa passagem ela afirma exatamente isso. Um outro texto, Mateus 19:8, diz assim: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, ou seja, que a lei, né, estabelecida, não é, sobre este aspecto, não é, do divórcio, que é tratado no Velho Testamento, ou seja, lá no Pentateuco, ele atribui a Moisés, ele generaliza da mesma forma. Mateus 10:5 também, tornaram eles, Moisés permitiu, né, os judeus falando, lavrar carta de divórcio e repudiar. Então, mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito. Ele não só fala que Moisés passou a lei, mas como ele deixou escrito, né? Mateus 10,
5 e 6. Em Lucas 16, 29, né, respondeu a Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Jesus, então, falando daquela parábola, né, do rico e do Lázaro, ele cita a lei como Moisés e os profetas. Aí, quando se faz isso, os judeus faziam, às vezes, um resumo do Velho Testamento dizendo isso, ou seja, às vezes para se referir ao todo o Velho Testamento. Temos que lembrar que nesse período ainda não era reunidos, né, como a gente tem hoje, né, uma Bíblia toda reunida num livro só, compactada num livro só. Não eram assim, eles reconheciam os 39 livros, mas eles ainda eram em rolos separados, né? Então, então, às vezes se referia, quando fala Moisés e os profetas, estava se referindo a todo o Velho Testamento, ou às vezes falavam profetas, leis e Moisés. Então vai depender muito do contexto, mas está usando isso, né, nessa parábola do rico e do Lázaro. Quando se refere aos 5 livros, não é, de Moisés também, João capítulo 5, 46 a 47, porque se de fato cresces em Moisés também, crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus está falando sobre escritos de Moisés, né? Ou seja, se referindo ao Pentateuco. Geralmente, quando tem essa referência, é sobre Moisés, está falando sobre o Pentateuco. Então, Jesus está exatamente se referindo aos escritos de Moisés, não é? O evangelista Lucas, né, vai fazer também uma menção, foi até citada, é exatamente o texto que o irmão citou, não é, em relação àquele texto que Jesus vai se revelar aos 2 lá no caminho de Emaús, não é? Então, ali se referindo, discorrendo por todo, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha a respeito em todas as escrituras. É bem interessante isso, porque está falando sobre o Velho Testamento. O evangelista João também vai atribuir autoria à lei de Moisés, né? João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, João 1,17. Paulo também atribui, são vários textos, mas eu citei apenas um texto aqui. O livro de Hebreus também vai citar, a carta de Pedro também vai citar, né? Então, lá no Romanos 10, 5 diz, ora, Moisés, né, então ele generaliza, né, os livros todos, né, o Pentateuco, a Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Era muito comum isso, que Jesus estava fazendo, Paulo estava fazendo, atribuir, então, quando se falava Moisés falou, então está se referindo aos livros de Moisés. Na sua Bíblia de Genebra, lá na introdução a Gênesis, ele vai falar umas questões interessantes que eu até vale a pena comentar aqui, que ele fala assim que o livro de Gênesis ele tem semelhanças e diferenças propositais, não é? Onde a pessoa que escreveu, no caso Moisés, ele conhecia bem a cultura da sua época e culturas anteriores. Ele diz assim lá, o relato dos 11 primeiros capítulos de Gênesis tem paralelos e diferenças propositais com narrativa de outros povos do Oriente Próximo anteriores à época de Moisés e conhecido por ele. Por exemplo, o relato da criação da Mesopotâmia, não é? Existe algumas similaridades, e é bem interessante que o que ele está dizendo é o seguinte, que Moisés, não é, como eu estava falando, que a verdade, né, conforme lá diz em Tiago, toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das Luzes. Então, se uma cultura ela faz um relato, por exemplo, da criação, e ela fala de aspecto que se assemelha realmente, né, o que está aqui em Gênesis, significa que ela, de alguma forma,
preservou esse relato, né, de ação, né? Mas às vezes Moisés faz o contrário, ou seja, ele coloca uma nítida diferença, não é? Ou seja, tanto ele coloca, quando há proximidade, ele coloca propositadamente, como também coloca diferenças, não é? Ou seja, existe similaridade de relatos naquelas culturas, mas existe. Aí ele vai falar, por exemplo, o relato do dilúvio, né? A criação na Mesopotâmia, o relato do dilúvio, como na epopeia, né? Na 11ª tábua da epopeia. Então ele vai dizer que existe similaridade. Relatos de nomes e costumes da narrativa dos patriarcas relatam precisamente a era que eles viveram, né? Supunha então que a pessoa que relata, no caso Moisés, ele tinha informações precisas, confiáveis a esse respeito. Ele vai citar também, não é, a introdução aqui da Bíblia de Genebra, ao texto de Meri, no século 17 a.C., que atestam a existência de nomes como de Abraão, por exemplo. Ou seja, existiu pessoa chamada Abraão, Jacó, que eram amorreus, né? A prática do direito da progenitura era difundida no Antigo Oriente Próximo, ou seja, do período de Moisés para trás, não é? Isso para mostrar que não foi escrito posteriormente, era difundida essa prática do direito, né? A progenitura, nós sabemos que isso é usado, né, lá, bem, por exemplo, no caso de Abraão, não é? Depois, no caso lá de Isaac em relação a Jacó e Isaú, enfim, era uma prática usada pelo povo hebreu. A adoção de um escravo pelo Senhor, que é narrado lá em Gênesis 15, de 1 a 3, é encontrado, por exemplo, na carta Larsa, na antiga Babilônia. Leis e costumes, a semelhança, ou seja, existem leis e costumes nas escrituras que são semelhantes, por exemplo, ao Código de Hammurabi, né, em 1750 antes de Cristo, né? Bom, nós falamos aí da doutrina da Trindade, né, mencionamos, e na sequência, não é, nós falamos essa questão da criação, eu tinha falado ontem, então não vou mencionar, nós já mencionamos isso ontem. Então, sobre o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, outro irmão, leia aí o capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, então Deus, ele, de uma forma soberana, ele resolveu fazer um homem à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus criou o homem e a mulher, né, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus, ele criou, não é, o homem. Nós vimos que foi a última criatura que Deus criou. Deus já tinha criado, né, todas as coisas, e por fim ele cria o homem à sua imagem e semelhança, né? O que é essa imagem e semelhança? Bom, o homem é criado, né, conforme a Confissão de Westminster, com almas racionais, ou seja, o homem é criado com uma mente racional, o homem é inteligente. Então, quando se fala sobre imagem e semelhança, em um dos aspectos se refere então a essa alma racional, né? Nós usamos então o termo alma com o mesmo significado também, que às vezes também é mente, né? Então, o que seria o aspecto racional do homem, a inteligência do homem? Ele é criado também imortal. Agora, prestem atenção. Imortal, mas não eterno. Porque é o seguinte,
A imortalidade é um atributo comunicável de Deus, não é? Ou seja, Deus compartilhou, porque os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, não é? Como, por exemplo, o amor, a bondade, são atributos comunicáveis. E atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não partilha. Por exemplo, a eternidade. Existe uma diferença entre eternidade e imortalidade. Eternidade significa que Deus sempre existiu, né? Ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Então, é eternidade. A eternidade tanto diz que o que virá, né, pela frente, mas o que também foi antes, ou seja, Deus ele é eterno, ele sempre existiu. E Deus criou a imortalidade. Isso significa que o homem não morre. Então, nesse sentido, nós então defendemos que o homem não morre. Significa que o homem ele não será exterminado, não é? Ou ele vai para a eternidade, para a presença de Deus, para a glória eterna, ou ele será condenado eternamente. Então, o homem ele foi criado com a imortalidade. Deus dotou ele de inteligência, de retidão e perfeita santidade, não é? A santidade também é um atributo comunicável de Deus, né? Ou seja, Deus ele é santo e Deus comunicou a santidade ao homem, mas nós sabemos que houve a queda. Então, segundo Deus criou o homem segundo a sua própria imagem, e tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-las. Então Deus dá a lei, não é? Ou seja, é o pacto que a gente chama lá das obras, já a gente fala, e Deus dá a possibilidade dele cumprir, de ser fiel, mas também a possibilidade de transgredir, né? Sendo deixado a liberdade da sua própria vontade, que era imutável, não é? Além dessas escritas em seus corações, receberam os preceitos de não comerem a árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedecessem esse preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas, não é? Bom, dentro da teologia, não é, vocês estudam sobre aquela questão de dicotomia, tricotomia, não é verdade? Vocês já estudaram aqui? Quem já estudou aqui, talvez aí na teologia sistemática? Alguém já fez essa disciplina que estudou isso? Sim, nós estudamos já. O João Mota já passou a teontologia para a gente. Muito bem. Então, a compreensão que nós temos é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a mulher também. Ou seja, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a doutrina que afirma que o homem é constituído de dois elementos, ou seja, alma e corpo, sendo que espírito e alma são sinônimos, é chamado de dicotomia. Existe também uma outra doutrina denominada tricotomia, segundo o qual o homem é constituído de três elementos, né? Corpo, alma e espírito. De acordo com essa doutrina, o corpo é o aspecto material do ser humano, a alma seria o princípio da vida animal e o espírito o elemento racional, imortal, através do qual o homem se relaciona com Deus. Esse conceito, né, de tricotomia, ela é mais originária da filosofia grega, ou seja, não é tanto do contexto judaico, né? Então, eu falei que nós iríamos ler um texto do livro da Bíblia de Genebra. Eu queria que você lesse, quem tivesse aí. Alguém está com a Genebra? Diz um sim aí, por favor. Só para mim. Aqui. Alguém quer ver? Hã? Aqui.
Abimael é o aluno preparado, os outros vão ter que se preparar. Aí, ó. Leia para mim o segundo parágrafo, que começa pastor, assim. Pois não. Abimael está com a Genebra e a estudo reformada ali. Começa o segundo parágrafo, só o segundo parágrafo para ler, começa com o uso bíblico desses termos. nós vamos aonde? Está na página 11, chama da Bíblia de Genebra, corpo e alma, macho e fêmea. Aí começa no segundo parágrafo o uso bíblico. Leia esse parágrafo. Deixa eu achar aqui. Página 11. Corpo e alma, tá? Aquela parte em destaque, que é um comentário. Criados à imagem de Deus? Não, é corpo e alma, macho e fêmea. Tá no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, aí tem um comentário. Uhum. Corpo e alma, macho e fêmea. Viu aí? Olha, a minha... Na sua página 11 tem esse termo, corpo, alma, macho e fêmea? Não. Não, então vê no capítulo 2. Tem aí um comentário, corpo e alma, macho e fêmea, que é Gênesis, um comentário de Gênesis O 1, corpo 20. e a alma na Bíblia. Isso. O segundo parágrafo começa o uso bíblico. O segundo parágrafo é a teologia reformada nega que o homem seja tricotomo. Tá, então lê isso aí. Está um pouco diferente aqui, mas pode ler. É isso aí. Isso. A teologia reformada, segundo parágrafo do artigo. A teologia reformada nega que o homem seja tricotomo, constituído de 3 partes distintas, corpo, alma e espírito. O conceito, segundo o qual a alma diz respeito somente à percepção deste mundo, enquanto o espírito é uma parte distinta da personalidade que pode ter comunhão com Deus e com o mundo sobrenatural. Difere tanto do ensinamento bíblico quanto do uso dos termos hebraico e grego. As duas línguas usam alma e espírito como sinônimos, ainda que, a princípio, algumas passagens pareçam fazer distinção entre alma e espírito. Aí tem as referências aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Essas passagens não visam identificar as partes que constituem o ser humano. Hebreus 4:12. O texto citado com mais frequência em defesa da tricotomia afirma que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. No entanto, essa passagem não atribui pensamentos e atitudes nem ao espírito, nem à alma, mas sim ao coração. Pode seguir? Não, ótimo. Então, veja só, não é? Então, a ideia é que, e essa é uma compreensão, depois, né, a gente vai ver que isso vai mudar com o pensamento grego, é que o hebreu, ele tinha esse entendimento, não é? E essa é a compreensão que nós temos aí da criação de a imagem de Deus, que é corpo. A Calvino vai falar que essencialmente é na alma, a imagem de Deus é essencialmente na alma, e o corpo seria questões de centelhas, não é? E então essas palavras alma e espírito são compreendidas como sinônimos, né? Defende seu ponto de vista afirmando que a Escritura Sagrada usa a palavra alma e espírito uma pela outra em permuta recíproca para referir-se ao elemento superior ou espiritual. Então, se refere ao elemento espiritual. Logo, a alma e espírito, quando descreve o elemento espiritual do homem, na Escritura Sagrada são sinônimos, né? Ou seja, o que está descrevendo é o corpo como natureza física e a alma ou espírito como o aspecto espiritual, não é?
Alguns textos, né, da Bíblia que vai estar falando sobre isso por exemplo, a compreensão que a alma e o espírito na Bíblia são sinônimos usados para descrever um aspecto só, ou seja, o ser espiritual, né? Jesus faz, por exemplo, em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ou seja, existe apenas uma distinção entre matéria e espiritualidade, ou seja, o corpo e a alma, o corpo e o espírito, falando sobre o aspecto físico e o aspecto espiritual, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 34, diz assim: assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Se casou, porém, se preocupa com a coisa do mundo, como agradar o marido. Então veja só que em alguns momentos é usado a palavra alma, em outros momentos é usado a palavra espírito com o mesmo significado, não é? Maria, não é? É bem interessante que ela vai usar os dois termos, né? O texto lá de Lucas, não é? Então ele diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, né? Se referindo a este aspecto espiritual, não é? Então, uma pela outra. A condenação à salvação, né, da alma ou espírito, né? Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: portanto, despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí veja já outro texto de 1 Coríntios 5:5, diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que está usando uma no mesmo sentido para a alma e outra no mesmo sentido para espírito. Então Deus criou e cria cada pessoa, não é? E cada pessoa que Deus criou, ele constitui, ele concede, então, a essa pessoa uma alma, não é? Irmãos, sobre aliança das obras. Esse aspecto ele é importante para a gente compreender, principalmente a questão de o porquê que o homem não pode participar na salvação, né? Porque ele não tem nenhuma condição de participar. Então, aqui, não é? Nós vamos dizer que antes da queda o homem tinha livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ele dura até o momento da queda. A partir da queda, isso se perde, porque ele passou a ser escravo do pecado, não é? Então ele já não era mais livre para escolher entre o bem e o mal. Isso ele tinha antes da queda, ele fez isso antes da queda. Então Deus estabeleceu com o homem um pacto de obras. Então o pacto de obras ele existiu até a queda, né? Então posteriormente à queda existe duas realidades só: ou o homem ele é condenado, ele está perdido, sentenciado eternamente, não pode fazer nada para sair dessa situação, ou então, pela graça de Deus, ele é alcançado, ele é salvo. Ou seja, o próprio Deus salva a pessoa mediante Cristo Jesus. Não existe nada fora disso, ou seja, o homem não pode sair dessa condição, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Então, o pacto das obras é esse. No versículo 17 do capítulo 2. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Então, Deus está fazendo aí um pacto de obras, ou seja, se o homem guardar, ele permanece no seu estado de perfeição, no seu estado de pureza, no seu estado de santidade. Mas se ele desobedecesse, então ele perderia a comunhão com Deus, ele morreria espiritualmente, ele morreria fisicamente, ele poderia ser condenado
eternamente. A Confissão de Westminster ela vai dizer o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora criaturas racionais devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fluir de nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, que foi ele servido em significar por meio de um pacto. Porque veja só, lá em Romanos fala assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nem mesmo no pacto da obra o homem poderia atribuir algum mérito, né? Ou seja, porque ele foi criado por Deus, ele foi recebido as bênçãos de acordo com Deus, ele tinha uma vida, não é, feliz no Éden de acordo com Deus, ou seja, tudo partiu de Deus, foi concedido a Deus, por isso que está dizendo, nada o homem pode usufruir senão se é dado pelo próprio Deus, não é? Então Deus criou o homem segundo a sua imagem, tendo a lei de Deus escrita nos seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixada a liberdade por sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, o primeiro pacto, né, que é o pacto das obras, foi feito por Deus com Adão no Éden, né? Bom, mas nós sabemos que o homem caiu, não é? Então o homem, ele caiu, desobedeceu a Deus. Na criação Deus estabeleceu uma aliança com o homem, não é? Que é chamada então o pacto da aliança das obras. Então diz lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17: o Criador colocou de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres certamente morrerás. Então este foi o pacto que Deus estabeleceu, que é chamado pacto de obras. Se cumprisse, ele continuaria no seu estado que ele estava, de privilégio, e se caísse, então ele estaria morto, ele seria sentenciado à morte. Então há uma ameaça em caso de desobediência, que seria a morte. E é claro que existia também uma promessa de vida, onde ele desfrutava de todos os privilégios, de uma vida santa, de alegria, de prazer e tudo aquilo, que o homem era pleno e completo. Deus lhe havia abençoado com uma variedade enorme de frutas, verduras, legumes, cereais para a sua alimentação, mas o homem preferiu, claro, foi lá seduzido por Satanás, que Satanás fez uma proposta para ele que ele achou interessante, que ele poderia ser uma pessoa extremamente poderosa, igual a Deus. Deixa eu só ligar aqui meu celular, que está descarregando. Mas eu acho que daqui a pouco eu vou dar uma paradinha, dar uma pausa, e eu confiro aqui a presença de todos. Mas eu sempre lembro que o final sempre eu estou passando também novamente, não é a questão da chamada. Então, assim, o homem rejeita a vontade de Deus e resolve seguir então sua própria vontade e abandona então o Criador e toma seu próprio caminho, Então, e ali é estabelecido a sentença de morte. A morte, a princípio na Bíblia, significa basicamente a separação de Deus, que é a fonte de toda vida, de toda alegria, de toda a plenitude. E então, ao pecar, o homem ele se separa de Deus, e ele está desconectado com a fonte de vida, então ele passa a estar morto espiritualmente. E ele passa então a viver no seu ser físico, isso imediatamente, ou seja, o homem começa a envelhecer
e deste envelhecimento ele vai chegar então à sua morte, né? E é claro que além disso estava sentenciado à morte eterna, né? Que seria um terceiro aspecto da morte: morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte eterna, que seria a condenação eterna. Então todos os homens, né, eles se tornaram pecador, né? Nós não somos responsáveis, né, diretamente pelo pecado dos nossos pais. Por exemplo, lá em Ezequiel diz 18:20, o filho não levará a iniquidade do pai, e cada pessoa responde né, por si só diante de Deus. Mas o homem, o pacto, então, ele envolve toda a humanidade. Então Adão era representante de toda a humanidade. O apóstolo Paulo, ele vai escrever o seguinte: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, não é? Então, por meio daquela ofensa entrou o pecado no mundo, e isso afetou toda a humanidade, né? Nós compreendemos isso, irmãos, em alguns aspectos. Por exemplo, quando em 1988, né, foi promulgada a Constituição, eu creio que alguns alunos aqui não tinham nem nascido, não é? E daqui mais alguns anos, não é? Todas as pessoas que estavam vivas lá em 1988 não estarão mais. E mesmo assim, a Constituição, ele é um pacto, né? Ele é um pacto federativo que envolve todas as pessoas, né? Não só as pessoas que estavam vivas, mas também as pessoas que nem estavam vivas ainda e estarão, que no futuro irão desfrutar também deste pacto, né, esse pacto federativo. Então nós herdamos a culpa do pecado e nós herdamos a corrupção moral, né? Nós nascemos num estado de pecaminosidade. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: vejo que nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Ele ainda vai dizer lá em Romanos capítulo 7, 15 e 19: porém nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então demonstra exatamente, não é, esse estado espiritual em que nós estamos. Então, irmãos, compreender a origem do mal e suas consequências, nós vamos entender então todas essas mazelas que envolvem o mundo, né? E existem muitos males que são provocados diretamente pelo homem. O egoísmo, não é? A violência, pobreza, doenças, guerras, destruição do meio ambiente, desunião, incredulidade, idolatria, exploração sexual. Ou seja, não é difícil ver, não é, que o homem realmente está em um estado de queda, que o pecado o afetou completamente. Certamente muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido isso, e se perguntam o seguinte: olha, onde estava Deus, né, no momento em que aconteceu tal tragédia? Onde estava Deus quando o homem estava sofrendo? Bom, irmãos, ele estava no lugar que ele está, ou seja, ele estava reinando e continua reinando soberanamente no universo. Né? Deus, ele é supremo e soberano. E por causa dele, o mal, ele não se expande de uma forma tal
a ponto de destruir todas as coisas. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o dilúvio, que realidade que fica isso. Ou seja, o ser humano ele estava num estado de destruição de tal forma que Deus então resolve, né, destruir ali o mundo, né, que vinha numa destruição total de violência, de maldade, era a destruição em todos os sentidos, de violência, a maldade. E Deus então preserva ali um grupo e ele recomeça a humanidade a partir disso, né? Ou seja, ali Deus estava estabelecendo o seu juízo, estava fazendo um anúncio também do que seria o futuro, ou seja, na volta de Cristo, mas também estava ali trazendo a sua salvação, trazendo o seu socorro, né? Então, o mesmo Deus que, quando é da sua soberana vontade, manda a enfermidade, ele manda também o antídoto, né? O antídoto para combater as doenças. O mesmo Deus que manda a tempestade, ele manda também a bonança. Né? O Salmo diz que Deus põe fim às guerras. Então, de fato, é Deus que, na sua bondade, na sua misericórdia, então está impedindo que o mal esteja se alastrando mais e mais. Irmãos, e é claro, a maior prova, né, assim, que Deus ele não é indiferente ao homem, é que desde a queda ele providencia a sua salvação. Não é? Deus ele providencia a sua salvação, e de maneira que desde o Éden, não é? Desde após a queda, Deus anuncia a sua salvação mediante Cristo Jesus. Bom, vamos dar um intervalozinho aí de 10 minutos e já a gente volta, tá? Tudo bem, irmãos? Está dando para ouvir? Está tudo ok? Ok. Joia. Ok. Deixa eu só conferir aqui se a irmã Kelly entrou, não foi? Kelly entrou. Ela entrou sim. Tá aí? Ela tá aí? Eu acho que a Cíntia também saiu, mas eu até mandei um recado aqui, não sei o que está acontecendo. Mas ela entrou. Pode botar que ela entrou aí. Agora eu vou mandar um recado aqui via WhatsApp para ver o que está. O Paulo entrou? Não, né? Paulo eu não vi não. Paulo entrou e saiu. Mas a Elane e a Kelly entraram, todos os dois, e assistiram aí um bocado de tempo aí. Depois elas saíram, né? Meus irmãos, eu vou ter que dividir essas aulas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar vou colocar meias assim. Depois eu vou fazer uma proporção, porque se a pessoa ela participa a metade da aula, ela vai ficar com a metade da presença, e depois eu vou fazer uma proporção. Eu acho que isso é justo, assim. Eu queria, porque assim, existem alunos que participam de toda a aula, e existem outros, é claro, que se apresentar particularmente algum motivo, eu vou estar compreendendo, né? Mas assim, isso está fazendo recorrentemente, né? É uma informação que eu não posso dar à secretaria, não é, de que a pessoa participou de toda a aula, integralmente da aula. Então, não é querer ser muito rigoroso, mas é querer ser justo à altura de quem está participando ou não. E é claro, estou aberto para ouvir aí as dificuldades, não é? Mas eu vou dar aqui um intervalo de 10 minutos, já a gente volta. Deixa eu só organizar aqui a chamada aqui. A Elane e a Kelly estão de volta. Elane e a Kelly. Kelly eu não sei, mas eu tô aqui. Tá, hoje só não participou o Paulo, né? Isso. Ok. Agora, esse negócio, esse jeito aqui, ô Kleber, eu só não sei
talvez vou ter que voltar ao jeito antigo, porque eu não consigo ficar no ponto que eu parei, sabe? Ah, sei. Aí tem que recomeçar de novo aí, como eu estou fazendo. É. Mas você pode fechar esse e abrir o outro, se quiser. Entendeu? Depois eu vou. Porque ele cria um outro arquivo. Muito bem. Irmãos, assim, uma coisa muito, muito importante, talvez assim, que seja fundamental nessa disciplina, e não só dessa disciplina, mas do estudo do Velho Testamento, seja exatamente essa conexão, né, que nós estamos tentando fazer o tempo todo com relação à obra de Cristo, à graça de Cristo. Nós falamos sobre aqueles 3 aspectos, né, das Escrituras Sagradas: a criação, a queda, a redenção e a restauração final, né? E existe um centro nas Escrituras, que é a pessoa de Cristo Jesus. E com isso a gente vai quebrando assim vários conceitos que as pessoas têm distorcido em relação às Escrituras Sagradas. É como se existisse uma grande diferença entre o Velho Testamento. Existe uma diferença entre o que aquilo era promessa e o Novo Testamento é o cumprimento. Uma diferença entre aquilo era a sombra daquilo que se torna perfeito. Não é? A lei, ela é uma sombra, ela é um preparo para a graça, né, para a manifestação de Cristo Jesus. Então, ela tem seu aspecto imperfeito, né, ou seja, no sentido de aquilo que a Bíblia chama de o aio, né? O aio seria que era um escravo que preparava para a vinda do professor. Então, ela tem o seu aspecto de preparo, não é? Para a vinda realmente do Salvador, do Messias, que é Cristo Jesus. Por exemplo, uma das correções seria como aquela pessoa que fala assim: não, no Velho Testamento a pessoa era salvo pelas obras, enquanto que no Novo Testamento a pessoa é salva pela graça. Isso é um grande erro. Ou seja, a salvação, ela só é por meio da graça. Não é? E nós vimos, não é, lá no exemplo de Abraão, que ali já existia a manifestação, ou seja, o preparo para a salvação que vem por meio de Cristo. E nós falamos que quando estabelece-se a lei, as representações dos sacrifícios eram exatamente apontando para o Cordeiro. Toda a religiosidade apontava para o Cordeiro, que é o Salvador. Então, assim, para a pessoa compreender o Velho Testamento, quanto mais ela compreende o Novo, ela precisa compreender bem o Novo Testamento. Então, se ela estuda bastante o Novo Testamento, ela vai compreender mais e mais o Velho Testamento, como nós estamos mostrando aqui, não é? A obra da queda, da criação, da queda e da redenção a partir do livro de Gênesis, né? Então, Gênesis capítulo 3, né, versículo 15, nós já falamos, que é chamado proto-evangelho, sobre a promessa messiânica, não é? Que mostra a graça salvadora de Deus, né, pelo qual ele promete seu próprio filho para poder vir, não é, para o mundo, para poder nos salvar. Né? O homem, ele caiu, ele perdeu tudo, não é? E por isso o homem, ele recebeu, não é, a condenação, mas conforme diz Romanos 5:20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então Deus, ele busca o pecador. Romanos 3:11 diz: não há ninguém que busque a Deus, não é? Então é Deus quem busca o homem. O efeito do pecado, não é?
no capítulo 4 de Gênesis, né? Então nós vamos ver lá o exemplo de Caim e Abel, não é? O sangue de Abel. Então nós vamos ver que ali começa a se mostrar os efeitos, né? A Bíblia passa a relatar os efeitos, ali a inveja, o ódio, a violência, todas que são manifestadas ali nesse ato de Caim, né? Que se levanta contra o seu irmão e mata o seu irmão, né? A serpente, ela lá na queda sugere, né? Que é como se ela criasse uma inimizade, ou seja, ela entre o homem e Deus, né? E a partir daí o homem colhe as suas consequências, né? Porque Caim matou seu irmão, não é? Eles eram eram filhos do mesmo pai, né, da mesma mãe. E a Bíblia vai dizer que Caim, ele era ímpio, enquanto Abel, ele era justo, não é? A religião de Caim, ele era puramente segundo a sua sabedoria, ou seja, era apenas de acordo com aquilo que era pragmático, não é? Eu estava domingo passado pregando até na 706 e eu falava sobre aquela parábola das bodas do rei, né? Lembra lá da parábola das bodas do rei, em que o rei, ele, né, depois de convidar muitos, eles não vêm, depois esses perversos atacam os representantes do rei, e por fim ele, né, faz justiça sobre aqueles, destrói suas casas, e depois ele ordena aos seus servos que saiam para todos os lugares e pega todas as pessoas. Ali, é claro, um anúncio da graça de Deus, e ele sai por todos os cantos e trazendo as pessoas para as bodas, né? E acontece que todos entram, né, ali, entram na bodas bem vestido, enquanto que um entra de uma forma indigna, né? E por que ele entra assim? É bem interessante isso na parábola, porque a gente fica às vezes perguntando, mas como é que as pessoas podem se vestir dignamente, já que eles são, né, pegadas assim de surpresa, levados? É porque o próprio rei fornecia as roupas, né? E é claro que isso é um anúncio sobre a graça de Deus, ou seja, Deus que nos veste, né, pelo seu sangue, das vestes de justiça, né? Isso simboliza a restauração de Cristo. E então o rei providencia as vestes, mas aquele homem, ele rejeita as vestes do rei e diz, não, minhas vestes estão suficientes, ou seja, isso significa aquele que confia nas suas próprias obras, né? Então é exatamente isso que Caim está fazendo, né? Ele confia apenas em si, apresenta apenas algo, né, que ele achava conveniente, enquanto que Abel, ele oferece o melhor, né? Uma ovelha primogênita, né? E que é oferecida em sacrifício a Deus, e é claro que muitos observam nisso a questão da graça, da simbologia da morte do cordeiro. Na verdade, Gênesis, existe assim em muitos aspectos essa representação, né? Essa representação da graça de Deus, não é? E o aspecto da aliança que Deus se manifesta. No capítulo 9 de Gênesis, deixa eu ver aqui, a opção do gênero humano, nós já falamos bastante sobre isso. A ação se torna base para a questão escatológica, não é? Por exemplo, essa questão, depois nós vamos falar que é a questão de Noé aí, não é? Noé, no capítulo 9, né, vai
Noé devidamente instruído acerca, né, da construção da arca. E em Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai dizer o seguinte: pela fé Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, um dos aspectos que é destacado aqui no livro de Hebreus sobre Noé em relação à arca, que ela prefigura a graça salvadora de Deus. Hebreus 11, 7 está dizendo isso. Ou seja, que Deus, ele, na construção da arca, na salvação de Noé e na sua família, prefigurava então a salvação pela graça mediante a fé, não é? E lá na primeira de Pedro, né, capítulo 3, versículo 18 a 21, também vai estar falando sobre essa questão da obra redentora de Deus representada na obra de Noé. Por isso que assim que eu não me canso de falar, né, dessa importância de você estar fazendo uma leitura da cristologia, né, uma leitura da obra redentora de Cristo, não é, no Velho Testamento, né? Então isso é fundamental. Existem pessoas que não sabem ler o Velho Testamento, porque se você não colocar esses óculos, não é, que é os óculos da obra de Cristo, você deixa de compreender muitas coisas importantes no Velho Testamento. É por isso que o mundo lá fora fala tanta besteira, né, do Velho Testamento. É porque não compreendem, né? E outras pessoas também falam muita besteira porque não conhecem realmente qual a sua importância, qual o seu anúncio, qual o seu sentido, qual o seu sentido profético, não é? Então diz assim, na primeira de Pedro, capítulo 3, de 18 a 21. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja só a figura, né, Pedro fazendo aqui uma analogia da arca, da salvação daquela família, com a obra redentora de Cristo Jesus, né? Então veja o aspecto cristológico, não é, aí no capítulo 9 de Gênesis. No capítulo 10, né, aí temos a origem dos povos, né, ou seja, através dos descendentes de Noé, nós temos então a origem dos povos, né, povos que vão se dividindo, vão ocupando regiões, vão se multiplicando, e assim vai partir e formar todos os povos que existem na humanidade. No capítulo a origem do povo de Deus, né, a partir do capítulo 12, né, então que seria o período dos patriarcas, sua caminhada na terra prometida como hebreus, né? Hebreus, esse termo hebreu significa nômade, não é, peregrinos. Então Abraão, ele filho de Tera, habitava em Ur dos Caldeus. Então Tera habitava em Ur dos Caldeus. Ele sai de Ur dos Caldeus e foi habitar em Canaã, né, e passa a morar em Arã, na região de Canaã. Lá diz em Gênesis capítulo 11, 31, o seguinte, né, a partir do 31. Tomou Tera Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, e foi
para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Que quando está falando sobre essa, eu aconselho vocês a assistir uma palestra do Marcos Eber. Marcos Eber, alguns já conhecem, ele esteve aqui, não é, em Palmas, e deu algumas palestras. Hoje ele tem um projeto no Mackenzie, não é? E ele encabeça o design inteligente no Brasil. E ele tem uma palestra sobre o dilúvio. E é bem interessante porque ele vai falar o porquê que o homem vivia tanto antes, não é? E o homem passou a viver menos, não é? E ele vai dizer que é exatamente por causa do dilúvio. Então, antes do dilúvio, a Terra era um bloco só, não existia separação do continente. O nome é Pangeia, um negócio assim, né? Que chamava isso antes. E então, antes do dilúvio, a Terra existia uma outra quantidade de oxigênio, não é? E com o dilúvio houve uma alteração, né? Tanto é que vocês vão ver que logo depois do dilúvio Deus vai dizer que o homem não vai viver mais como ele vivia muito, né? Antes, né? Vivia quase 1000 anos, né? Então essa alteração, né, do dilúvio mudou completamente a Terra. E isso explica, por exemplo, como animais grandes, não é? Como, por exemplo, dinossauros que voavam, não é? E porque o homem vivia mais por causa dessa questão do oxigênio. Então, há uma modificação total na Terra depois do dilúvio. Pastor? Pois não. Não, só para a efeito de curiosidade, né? Dentro do assunto aí, o dilúvio, ele não foi só uma grande chuva, ele foi a primeira chuva. Ou então, até então não existia ainda indício de chuva, né, na Terra. Pois é. Então, entra essa questão também de será que é porque não havia chuva, ou esse oxigênio, esse negócio todo? Não, a questão do oxigênio, ele vai explicar isso na palestra. Ele vai explicar, vai mostrar inclusive em imagens. Ele vai dizer que existe, né, com essa alteração, né, que houve a divisão dos continentes, essa alteração na Terra, porque tanto chove como também a água sobe também, né? As comportas abrem, a água também sobe. Vem da chuva, mas vem de baixo também. Então, existe uma mudança climática, existe uma mudança na questão da oxigenação. Isso lá ele está explicando na palestra dele. E é bem interessante porque realmente você vai ver que a partir do dilúvio o homem passa a viver menos, né? E você vê aí que ele vivia muito ainda, mas não como mais no dilúvio. Então eles passam a viver, isso vai diminuindo, né? E chega até aquele ponto lá do Salmo que fala que vive 80, 70, 80 anos, e quando passa disso é enfado e canseira, né? Mas é uma explicação bem interessante, né? Que vale a pena assistir essa palestra. Chama O Dilúvio, Marcos Eber. Então é bem interessante isso aí, né? E explica assim bem por que essa mudança, né? Ele vai explicar por causa dessa mudança de por que o homem vivia mais e agora vive menos, né? Inclusive ele vai falar que essa alteração influencia, né, por exemplo, os grandes animais que voavam, né, porque era diferente essa questão do ar, né, e agora não é possível, tem que ser só aves menores que vão poder voar, não como aquelas mais. É bem interessante isso. Muito bem, irmãos, então Deus chamou Abraão para sair do meio da sua cultura, que era ímpia, no meio da idolatria, para servi-lo plenamente, né? Abraão estava inserido num contexto de idolatria, né? Então Deus disse para Abraão, Gênesis 12, 1 e 2, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei
o nome de ser tu uma bênção. Nós sabemos, irmãos, que Abraão, né, e os seus descendentes, né, no caso Isaac e Jacó, eles foram peregrinos, né, pela terra. Então eles eram pastores, não é, de ovelhas, eles eram pastores de ovelhas, e eles migravam, né, eles passaram a vida toda migrando por aquela terra, que era a terra prometida, não é? E que eles não chegaram, né, assim, a tomar posse, mas eles peregrinavam por ela, não é? Então essa é uma promessa que ela se concretiza depois, não é? Depois do cativeiro do Egito, quando depois dos 40 anos no deserto eles entram na terra prometida. Então eles se tornam peregrinos naquela terra. Em muitos aspectos, irmãos, a história em Abraão, ela vai ser um tipo de Cristo, um anúncio de Cristo, não é? Por exemplo, o seu chamado, ele representa a graça de Deus. Está no capítulo 12, de 1 a 3, não é? Nós até lemos. E lá em Gálatas 3, 16 a 18, vai dizer o seguinte sobre isso. Ora, as promessas feitas a Abraão e seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, ou seja, está se referindo aqui que Paulo está falando em Gálatas que era o Cristo, e um teu descendente que é Cristo, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos, não pode ser abrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. O que Paulo estava falando em Gálatas? Ele estava aqui falando aos Gálatas que a obra salvadora, ela não provém da lei, não é? Mas ela provém da graça. Quando Abraão recebeu a promessa, era mais de 400 anos antes, não é? Antes da lei, né? Porque Abraão é mais de 400 anos antes de Moisés. Então está dizendo que ali essa promessa em Abraão era uma promessa da graça salvadora em Cristo Jesus. Abraão, ele, quando vai fazer aquele sacrifício, né, de Isaac, ali também prefigura, né, um tipo de Cristo, não é? Então Jacó, ele vai descer com a sua família, né, ou seja, José tinha ido para o Egito, né, e José passou daquela situação até que ele se tornou o grande governador, só abaixo do faraó, e então ele busca a sua família passa a habitar a partir do capítulo 46. José também, ele é um tipo, né, de Cristo, né, ou seja, como se fosse um anúncio, né, de um Salvador, o Salvador que salvou não só o povo, né, mas salvou ali muitos povos. Irmãos, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Nós fizemos aí uma introdução aos livros, começando pelo Pentateuco em Gênesis. É claro que nós vamos ter que ser mais econômicos nessa questão dos livros, mas eu vou tentar falar em blocos, né? Eu vou tentar, por exemplo, na próxima aula eu fecho, né? Eu falo em blocos sobre o Pentateuco, e depois sobre livros da lei, e depois os poéticos, profetas maiores e menores. Talvez eu consiga fazer, né, dessa forma, assim, para ter uma visão, né, geral dessas categorias, né, dessa divisão. E talvez assim eu possa oferecer uma visão mais ampla. Nós não vamos conseguir ir por livro, né, nem sonho, dá tempo isso, né? Você vê que hoje nós
falamos basicamente na introdução, né, que é a introdução ao Pentateuco e o livro de Gênesis, mas eu acho que essa dinâmica aqui em relação ao livro de Gênesis, ela dá para vocês terem uma forma de estudo por exemplo, vamos pensar do Pentateuco, sobre essa perspectiva, não é, da obra redentora de Cristo. Ou seja, nós precisamos ver os propósitos, né? Nós precisamos ver o que isso está apontando, né? O que está tratando, né? Está tratando, né, da criação, da queda, não é? É claro que existem outros aspectos, a expansão dos povos, as origens, né? Outros aspectos que nós vamos estar tratando, considerando, às vezes tem uma visão geral, mas é importante a gente ter essa leitura, que ela é a mais significativa sobre a compreensão de todas as Escrituras Sagradas, então, a partir do Velho Testamento. Certamente essa dinâmica, os irmãos estão acostumados com relação à leitura do Novo Testamento, mas não estavam acostumados com a leitura do Velho Testamento sob essa perspectiva, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos aprendendo a ler o Velho Testamento sobre o olhar da graça, sobre o olhar da obra redentora de Cristo Jesus, ou seja, criação, queda, redenção e, é claro, a restauração final. O espaço, então, aí para perguntas, não é? Se tem aí alguma pergunta, deixa eu colocar para a apresentação. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma colocação, né, tem aí alguns minutinhos. A minha pergunta seria da avaliação, que o senhor já explicou. Sobre a avaliação? Eu vou explicar melhor na próxima semana. Na verdade, eu vou explicar na próxima semana. Mas a última aula, ela será, então, uma atividade que eu vou passar para vocês. Tá? Não vai ser prova, essa prova mas vai ser uma atividade que eu vou estar passando para vocês, né? Ou possivelmente, como, por exemplo, nós estamos falando dessa divisão, né? Talvez uma atividade sobre o Pentateuco, talvez sobre os livros históricos. Eu posso, às vezes, dividir isso pelos alunos, mas uma atividade nesse sentido. Mas eu vou passar também material para pesquisar e tudo, tá bom? E nós vamos ver. Pois não. Isso vai ser dentro do tempo da aula? Dentro da aula? Sim. Não. A atividade? Não. Não, vocês vão fazer na casa de vocês. Só que eu quero dizer o seguinte, meu irmão. A atividade não vai ser difícil. Ela é uma atividade que vocês conseguem fazer com o material que eu vou fornecer. Mas é para fazer, porque assim, fazer na aula, porque eu vou dar um prazo relativamente curto, mais ou menos assim, 1 semana para me entregar, entendeu? Eu não vou dar um prazo grande, porque o que está acontecendo? Eu faço parte da diretoria do ITR também. É que os alunos estão acumulando as avaliações de uma matéria para outra. Ou seja, nem termina a minha, ainda está devendo avaliação de 1 ou 2 para trás. E isso já tratamos em reunião de diretoria, precisamos ver se isso tem sido corrigido, precisamos reunir os professores com relação a isso, né? Mas nós não podemos fazer isso, porque depois, senão vou daqui, como já aconteceu em turmas passadas, eles ficaram, às vezes, aí estava devendo atividade de vários professores. Tiveram grande dificuldade de concluir o curso por causa disso. Tá? Então, a intenção não será uma atividade difícil, apenas, né, para refletir um pouco sobre o que tratamos, né? E vamos oferecer material para isso, para você pesquisar. Não é muita coisa, mas daremos aí um prazo de 1 semana. Tá bom? Ou seja, vai ser a última aula e eu dou um prazo de 1 semana para vocês me entregarem. Tá certo? Mais alguma pergunta, colocação?
Só pra... Então, um abraço para todos e para todas. Pois não, alguém ia falando? Não, eu só ia reforçar essa ideia da avaliação. Ela, quanto antes a gente puder fazer essa avaliação, bom, eu vejo no meu ponto de vista, né? Eu sou meio burrinho, se eu demorar para fazer um negócio, eu fico meio esquecidinho. Então, quanto mais rápido eu fizer, melhor, eu acredito. Então, o prazo de uma Eu semana... acredito, olha, eu acredito que vocês podem terminar. Eu não vou cobrar para isso, porque assim, né? A gente sabe que a vida tem seus imprevistos. Mas durante, por exemplo, nós temos 2h30, né? 2h30 a 3 horas de aula. Então, a última aula, vocês não vão ter a aula e vocês poderão, e você de repente você faz, dá para fazer a atividade nessas 3 horas, né? Então é suficiente. Eu só estou dando um prazo de uma semana, né? Porque pode ser que tenha algum imprevisto, mas eu só peço vocês que não façam o seguinte, porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer agora, não, faço outro dia. Não, faça a disciplina, porque uma semana eu vou estar cobrando isso, né? Com uma semana, e que vocês vão ter uma semana, ou seja, é o prazo de começar, bem que nem vai começar, porque vem as férias, né? Eu acho que essa é a última disciplina do ano, se eu não me engano. Não é verdade? Sim. Eu acho que sim. Essa é a última disciplina do ano. Então a gente vai estar cobrando, mas de maneira que isso não vá acumular para outra aula, né, na outra disciplina. Tá certo? Certo. Um grande abraço para todos e Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos e com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite.